Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 19 de maio, e começa agora a audiência pública da Comissão de Finanças, presidida pelo deputado Mazinho dos Anjos. Hoje a reunião vai ser para a prestação de contas do BANDES, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Acompanhe os trabalhos. Boa tarde a todos e a todas. Havendo quórum, nos termos do artigo 75 do Regimento Interno, declara abertos os trabalhos da terceira reunião ordinária, audiência pública da terceira sessão legislativa da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, que é realizada de forma híbrida, nos termos do artigo 14A, inciso 3º do Regimento Interno. Cumprimento o deputado Chambim, presente presencialmente aqui no plenário de Seu Cardoso, também o deputado vice-presidente dessa comissão, o deputado Deninho Silva, também de forma presencial, e temos aqui de forma virtual a presença do membro titular, deputado delegado Danilo Baense, e deputado engenheiro José Esmeraldo. Também agradeço a presença de ambos. Passo para o item 2 da pauta, leitura, discussão e aprovação da ata. Pergunto aos deputados se eu posso dispensar de ofício a leitura da ata e aprovar conforme encaminhada. Deputado Chambim, ok. Deputado Deninho, ok. Cumprimento também deputado Danilo, ok. Deputado José Esmeraldo também, ok. Deputado Janete, cumprimento, que também prestigia essa reunião de forma presencial, também membro titular da comissão. Então, ata aprovada conforme encaminhada. Dispenso a leitura nos termos do artigo 94, parágrafo 4º do Regimento Interno. Passando imediatamente para a ordem do dia, eu convido para compor a mesa o excelentíssimo diretor-presidente do BANDES, senhor Marcelo Barbosa Santivi. Gostaria também de convidar para compor a mesa o deputado Coronel Wellington, que é membro titular também da comissão. Composta a mesa com o nosso diretor-presidente do BANDES, Marcelo, eu queria cumprimentar todos os servidores dessa casa, servidores da TV Assembleia, servidores da Comissão de Finanças, servidores do gabinete e também a população do Estado do Espírito Santo que nos assiste e nos ouve pela TV Assembleia. A audiência pública de hoje conta com a presença do excelentíssimo senhor diretor-presidente do BANDES, Marcelo Barbosa Santivi, com o objetivo de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas estabelecidas em atendimento ao artigo 3º, ao parágrafo 3º do artigo 55 da Lei 12.190, de 24 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Nós informamos que fará uso da palavra o senhor Marcelo para a sua explanação pergunto se 20 minutos é um tempo bom. Se precisar estender, a gente estende um pouco, então inicialmente por 20 minutos. Em seguida, será dada a fala aos deputados e deputadas para seus questionamentos, por no máximo aí 5 minutos cada deputado. Informamos também que, além dos deputados e deputadas estaduais que desejarem fazer uso da palavra, a mesa vai abrir inscrições para quem estiver aqui presente, para que sejam feitos questionamentos respeitando o prazo de 2 minutos. Então, pergunto aos deputados e a deputada Janete se alguém gostaria de fazer uma manifestação inicial. Não tendo, eu passo a palavra então para o senhor Santivi, que vai fazer a prestação de contas do primeiro quadrimestre. Que essa é uma fala aqui como vice-presidente. Vou passar a palavra para o deputado dizer para todo que está nos assistindo aqui ao vivo na TV Assembleia, deputado Danilo Baense, que está ali, acelerado como sempre, o deputado mais atuante desse país na Comissão de Segurança Pública, não tem igual. Se tiver para mandar fazer uma verificação na Polícia Federal, que fizeram um clone falsificado daqueles bem ruim, porque não tem igual a ele não. Amazinho, eu quero fazer uma fala aqui o seguinte: nós estivemos à frente da presidente, você presidente ou vice-presidente da Comissão de Justiça, e não se passou nessa Assembleia, não passou nessa Assembleia deputados
no plural, são vários, Jambim e Guanaué, que fizessem um trabalho tão rápido, ágil e competente como nós fizemos nessa comissão durante 2 anos. Entregamos processo que ninguém imaginava que iríamos entregar, foram milhares, não é isso, Mazinho? Parabéns à equipe nossa também de trabalho, que fazia um trabalho lindo. E temos certeza também que faremos também na Comissão de Finanças do Parrini. Foi assim que foi feito lá na Câmara de Vitória. Mazinho, como vereador, fez a desburocratização de diversos e milhares de projetos de lei, tornando um só. E aqui também nós faremos o mesmo, né, Mazinho? Trabalhando em prol das coisas certas, corretas, dos projetos que, de fato, são em prol do povo Espírito Santense. Então, parabéns, Mazinho. Sinto muito orgulho de estar compartilhando com você, o seu vice, você ser presidente, que eu te acompanho há exatos 10 anos. E, além de ser meu advogado, além de ser meu aconselhador, cristão como eu, pai de família, um cara que eu tenho muito orgulho de dizer que é meu amigo, tá? Deus te abençoe, tá, meu irmão? Obrigado, deputado Denim, pelas palavras. E passo imediatamente para o nosso convidado de hoje para poder fazer suas considerações em relação ao primeiro quadrimestre desse ano, de janeiro até abril de 2025, sobre o Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Fique à vontade, Marcelo, no prazo de 20 minutos, se for necessário, a gente estende aí, só solicitar. Acertar o microfone, acho que está errado. Sim. Boa tarde a todos, boa tarde, excelentíssimo deputado Mazinho. Em nome da sua pessoa, cumprimento a todos aqui da casa, todos os deputados da mesa e demais participantes. Cumprimentar também todos os colaboradores dessa casa, essa nobre casa. O objetivo aqui da nossa reunião, dessa prestação de contas, é falar um pouquinho do exercício 2024, né? Então vamos falar um pouquinho do resultado. A gente trouxe uma apresentação, eu não sei se ela está na tela. Dá para incluir na tela lá. Tá ótimo. Você acompanha pela televisão lá. Isso. Vamos lá. Acho que é um pouco importante. Acho que vamos passando, né? Pode passar, por favor. Acho que é assim que funciona. Não, pode. Sim, acho que. Entendeu? Entendi. A oração é para eles lá, para eles poderem trabalhar, entendeu? Eu senti. Mas eu trouxe aqui, justamente por isso, que tá bom? Nós precisamos, Mazinho, igual acontece na sessão aqui, Mazinho, tem na sessão? Quando você pede para fazer uma mensagem bíblica, precisa também, Guanaué, quando abrir as comissões, fazer uma mensagem bíblica também, para dar uma acelerada. Não é fácil, não. Obrigado. Então, mais uma vez cumprimentando aqui o novo deputado Mazinho, que é o presidente da comissão, e em nome dele todos os componentes dessa mesa da casa, os colaboradores também. A nossa agenda aqui um pouco é falar um pouquinho, principalmente do exercício 2024 e falar já de alguns projetos que fizemos aí nesse primeiro quadrimestre. Pode passar, por favor? Acho que aqui é importante falar, eu sempre gosto de chamar a atenção, é que o banco, são poucos exemplos nacionais que um Estado tem um banco de desenvolvimento regional. Só existem 3 bancos de desenvolvimento regionais no país. Um voltado para o Estado do Sul, outro de Minas Gerais e o do Espírito Santo. Então, o Banco de Desenvolvimento Regional, a gente vê como um ativo estratégico do banco. Ele vai ser, assim, já é muito importante, será cada vez mais importante, principalmente frente à reforma tributária que está por vir. Então é sempre bom chamar a atenção que é um ativo estratégico que poucos estados têm e hoje em dia a gente é muito solicitado até mesmo como benchmark, como forma de entender como é que procede um Banco de Desenvolvimento Regional. Pode passar, por favor. Aqui chamar a atenção, a gente sempre traz esse slide, essa informação, é que como um banco de desenvolvimento regional, ele é muito regulado pelo Banco Central. Então, o Banco Central, na sua resolução 5.047, ele diz exatamente para que funciona um Banco de Desenvolvimento Regional. E ele é, basicamente, um banco que tem que estar voltado para investimentos de médio e longo prazo. Principalmente para investimentos de capital fixo. É para isso que existe o Banco de Desenvolvimento Regional, conforme a regulamentação do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional.
Pode passar, por favor. Aqui, só para chamar a atenção, é um banco estatal, mas eu sempre gosto também de frisar, e isso é deixar bem claro, é um banco estatal, mas que a gente chama de uma estatal não dependente. O que é não dependente? Ela não depende de recursos de tesouro estadual. Então, é através de seus próprios recursos que o banco, na verdade, faz seus financiamentos, faz seus programas e muitas vezes também é gestor de fundos públicos, mas não necessariamente a gente recebe para seu funcionamento direto, nas suas operações de crédito, recursos de tesouro estadual. Isso aqui, no jargão de finanças públicas, é uma estatal não dependente. Pode passar, por favor. Aqui, só para chamar a atenção, o banco ele vem se reestruturando desde 2019, ele passa por uma reestruturação grande e a partir de 2023 a gente muda um pouco o foco, porque passou a pandemia, então a gente volta a fazer um trabalho clássico de Banco de Desenvolvimento Regional, que é pensar o investimento, pensar como é que se financia o investimento de médio e longo prazo. A gente também trabalha internamente para pensar como é que o banco precisa se transformar internamente para executar essa tarefa. O banco em 2023, ele ganha, chamar a atenção aqui, depois mais à frente eu vou falar, ele é avaliado pelas agências de rating, ele ganha o AAA, o AAA, que é uma forma que o banco está bem estruturado financeiramente, em condições saudáveis. E a gente aqui, em 2024, principalmente, a gente começou a atuar muito fortemente na questão da transição energética, na transição verde, no projeto de descarbonização. Esse é um foco muito estratégico para o banco, seguindo aqui orientações do nosso governo estadual. Passar por grandes números, acho que é importante assinalar, o banco teve o seu maior lucro da história em 2024, quase 100 milhões de reais, 99,3 milhões de reais, então é o maior lucro da história. A gente conseguiu fazer uma liberação de crédito para a economia capixaba, ou seja, que movimenta a economia de quase R$500 milhão de reais, isso também é muito importante. Aqui, quando chegamos no banco em 2023, havia uma tendência de queda da carteira, ou seja, o volume de crédito estocado na carteira vinha caindo e a gente faz essa reversão, então a gente volta a ter uma carteira acima de 600 milhões de reais. O banco tem um patrimônio líquido de 520 milhões, vem crescendo ao longo do tempo, eu vou falar isso mais à frente. Por estratégia do governo do Estado, a gente foca muito em inovação e, portanto, pegando não só financiamentos diretos do BAND, mas também de recursos, de fundos, do Fundo SISUM, a gente performou quase 400 milhões em recursos para inovação. A inadimplência é muito baixa, comparada com o mercado nacional, ou seja, fazendo tanto essa revisão estratégica, mas com a inadimplência baixa, mostra que a gestão é bastante segura. E a gente teve aqui uma atuação de 46 municípios atendidos em 2024. Então, acho que isso é muito importante deixar claro aqui, deixar aqui informado aos senhores. Com relação à liberação de crédito, como eu já falei, ela performa mais de R$500 milhão de reais, sendo que de operações de crédito diretamente a gente financiou 355 milhões, que também é um recorde histórico do banco. A gente conseguindo voltar até a série 2011, a gente nunca fez uma liberação de crédito tão elevada e principalmente voltada para investimento fixo, capital fixo, deixando de fazer capital de giro, que era o momento na pandemia para ser feito, e fazemos isso. E assim... Pode passar, por favor? Bom, aí, como eu já mencionei, a liberação de crédito ela vem sendo muito prudente, então a gente tem uma taxa de inadimplência bem baixa. A gente, quando comparado com a média de mercado, que é uma informação que o Banco Central passa, ela está abaixo da média de mercado, que é de 2,32% de inadimplência. E a gente, como eu mencionei no início dessa fala, dessa apresentação, a gente vem privilegiando e aumentando o valor do ticket médio do nosso investimento, ou seja, hoje em dia a nossa média de investimento já é de um ticket para investimento em capital fixo de 3,5 milhões, que é bastante importante. Além disso, como não poderia deixar de ser, a gente está preocupado, na verdade, com a manutenção e geração de empregos. Essa é a nossa estimativa de empregos gerados e mantidos em 2024, performando 13.455 empregos.
E tem um dado importante nessa discussão de diversidade da nossa liberação de crédito: 1/3 das nossas operações de crédito foram liberadas para empresas lideradas por mulheres. Pode passar, por favor. Aqui é um ponto importante, né? O banco cada vez mais buscando prestar serviço não só para a Grande Vitória, mas também para o seu interior. A gente aumenta muito os municípios atendidos em relação, quando comparado em 2023 e em 2024, um aumento de 35% é expressivo. A gente espera que continue fazendo ainda mais essa ampliação de crédito para o interior do Estado, que é tão importante. Você tem reduzir a desigualdade da economia capixaba entre a grande Vitória e o seu interior é importante, e o Banco de Desenvolvimento Regional tem feito o seu papel. Bom, aqui é só para falar um pouquinho da nossa carteira de crédito em termos de setor. Ela era, até 2019, 2022, uma carteira muito concentrada no setor agrícola. A gente, até por uma questão de orientação do Banco Central, a gente vem diversificando a carteira. Então, hoje em dia, ela está voltada para o setor industrial, 42%. Quando eu olho comércio e serviços, que são, né, a mesma lógica de empréstimo, também performance 42%. O setor agropecuário tem 14% da nossa carteira e municípios somente 2%. Então, essa é um pouco, pegando 2024, como está, na verdade, diversificada a nossa carteira, né? Um bom benchmark você diversificar a carteira para mitigar o risco de crédito envolvido. Com relação ao porte da empresa, a gente focou muito nos últimos 2 anos na média empresa, mas isso não quer dizer que a gente não faça liberações de crédito, financiamentos para grandes e para pequenas empresas, mas entendemos que é um mercado que, na verdade, quando você pensa em investimento de capital fixo, de médio e longo prazo, você tem que pensar na média empresa, né? A empresa de capital micro e pequena, elas precisam mais de capital de giro, então bancos comerciais fazem isso melhor que um banco de desenvolvimento, mas não necessariamente, sempre quando aparece o financiamento, nós lá estamos presentes também, financiando dentro do possível. Podemos passar um pouquinho, pode passar, por favor? Pessoa física, isso existia no passado, não existe mais. Aqui, eu já comentei isso, mas esse gráfico mostra que a carteira de crédito do banco vinha se reduzindo ao longo do tempo, e a gente, a partir de 2023, a gente volta a fazer mais operações de crédito, e com o passar do tempo ela vai se revertendo numa carteira mais robusta. Em 2024 a gente alcançou 608 milhões de estoque de crédito, que é assim que a gente chama, no banco. Pode passar, por favor. O patrimônio líquido, como eu falei, ele vem sendo reestruturado desde 2019, né? É uma orientação do governo de tornar o banco autossustentável. Então, assim, claramente a gente não precisa de aporte de recursos do Tesouro Estadual. A gente vem cada vez mais performando, e a gente teve um aumento do patrimônio líquido no último ano de 85 milhões. Isso cada vez mais permite que o banco faça mais operações de crédito, operações financeiras ao longo do tempo. Pode passar, por favor. Já mencionei aqui, mas a gente trouxe aqui um pouco mais detalhado. Assim, quando a gente fala de inovação, existem diversos mecanismos que o governo do Estado financia a inovação, né? Claramente, quando a inovação do Estado melhora, o impacto do governo estadual é muito relevante nisso. Então, a gente tem financiamentos do Fundo SISUM, que é o recurso do Fundo Soberano, já foram aportados em startups 66 milhões e 300 mil. A gente tem recursos da FINEP, seja FINEP, seja Fortec, performance quase 100 milhões, 99,100 mil reais liberados para a empresa para fazer um projeto de inovação. Temos aqui o banco é um gestor operacional do Fundsitec, então a gente performou quase 201 milhões nesse período, e aqui também tem
O banco também faz investimentos em carteiras de fundos de investimentos em private equity, né, de capital em determinadas empresas, que são 31 milhões. Então, a gente tem esse é o valor total só, né, que o banco faz a gestão ou faz diretamente financiamento para inovação. Isso, reforço aqui, isso tem impacto na inovação. Em médio e longo prazo, certamente a inovação passa por esses recursos. A gente tem um epicentro que é muito movimentado para fazer discussões de inovação, seja do governo do Estado, seja de empresas, seja até de escolas fazendo visita ao nosso epicentro. A gente também tem um foco, pode passar, por favor, uma das vertentes orientadas pelo governo é o recurso para o turismo. A gente tem uma fonte de recursos muito significativa, que é o Fundo Getur, que é o fundo repassado pelo Ministério do Turismo. A gente performou, a nossa maior performance foi em 2024, 16 para 17 milhões. A gente pretende este ano alcançar 32 milhões. Então, assim, essa é uma negociação que a gente faz com o Ministério do Turismo para poder ter mais liberação de recursos para esse setor. Então, a gente está discutindo isso. A gente imagina que teremos 32 milhões ao longo de 2025. É significativo, é um setor importante. A gente vem financiando bastante esse setor. Como eu falei aqui, a gente não... Em que pese o foco dos bancos de desenvolvimento regional seja médias empresas, a gente não deixa de fazer financiamento a micro e pequenas empresas. Inclusive, a nossa linha, nossa captação de recursos com BID é totalmente voltada para capital de giro e pequenas empresas. Então, a gente fez quase 50 milhões de financiamentos em 2024, para 76 empresas, 23 cidades capixabas, uma cooperação quase 200% de aumento em relação a 2023. A gente, nessa busca de interiorizar o crédito do banco, a gente fez uma atuação que algo regulamentado pelo Banco Central, que é o chamado correspondente bancário. Nós fizemos 2 parcerias com o SEBRAE e com a FINT para poder levar o crédito também, o acesso ao crédito ao interior do Estado. Então, isso já está começando a performar. A gente fez isso em final de 2024, isso vem atuando. A gente espera que performe melhor essa nossa parceria. Enfim, podemos passar. E aqui, chegando quase ao fim da apresentação, a gente tem, como eu mencionei, a gente tem uma vertente muito grande de pensar o financiamento sustentável das empresas capixabas. Pensando, a gente tem várias iniciativas a respeito disso. Chama atenção para um projeto gratuito que a gente fez às empresas. A gente ofereceu às empresas, deputado Armazém, um diagnóstico climático para que elas pudessem ter uma fotografia de como é que elas estão, né, em termos de a ESG, né, em termos ambientais, sociais, de governança. Foi uma oferta gratuita. A gente conseguiu passar essa fotografia para as empresas. A gente fez um acordo de cooperação técnica com o Instituto Clima e Sociedade, que é um ator importante em nível nacional e internacional para nos orientar, nos ajudar nessa área. E a gente, em 2024, passamos a fazer parte do relatório mundial de Green Banks, bancos verdes. Pela primeira vez, só o BNDES e o BNDES participavam desse relatório, e o Bandes participou no passado, prestando todas as informações possíveis que foram solicitadas. Então, é um banco que também está apoiando muito a descarbonização da economia capixaba, da transição energética, transição verde. Acho que pode passar, porque isso aqui está embutido aqui em programas do governo. Eu vou falar um pouquinho do programa ES Inteligente. É um programa muito importante. O banco, ele tem, né, como prestador de serviços, ele ajuda a estruturar concessões e PPPs em nível municipal, e passamos recentemente, no final do ano passado, a também ser estruturador de projetos em nível estadual. Estamos com esses 2 projetos aqui, o Centro de Eventos de Carapina e a Nova Ceasa, são em nível estadual, e já fazemos isso. Temos 25, acho que até está aqui desatualizada, mas atualmente mais de 26 acordos de cooperação técnica com municípios para estruturar justamente concessões e PPPs. A gente segue aqui muito o modelo. A gente tem um acordo de cooperação técnica com o BNDES para nos auxiliar e nos dar suporte nessa estruturação de projetos.
O FUNCES Debêntures ESG foi um outro programa do governo do Estado, que era muito voltado para aumentar a produtividade das empresas capixabas, com um enfoque também de elas melhorarem e começar a trazer indicadores de ESG. Nós fizemos assim quase 156 milhões de liberação através desse programa, são recursos do Fundo Soberano, e foi muito exitoso. Esse programa está encerrado, na verdade, a liberação, ou seja, a etapa de classificação das empresas já foi encerrada, e agora a gente vai liberando o que restante que falta, deve muito à questão da capacidade de investimento das empresas receberem novas debêntures. Temos aqui o Fundo de Descarbonização, é um fundo, segue novamente uma orientação estratégica do governo do Estado. É um Estado que tem um plano de descarbonização muito bem fundamentado, muito bem feito, que identifica quais são os principais setores emissores de efeito de gases de estufa. A gente pegou esse plano e, através de recursos do Fundo Soberano, estamos estruturando um fundo de descarbonização da economia capixaba. O BANDES, ele ajuda na modelagem, na estruturação desse fundo de descarbonização. Então, recentemente, nós publicamos o edital para selecionar uma gestora que vai tratar desse assunto, e o BANDES vai ser o supervisor desse programa. Só para passar, esse fundo também foi lançado pelo governador Renato Casagrande, um grande líder em nível subnacional desta temática, a temática ambiental. O governador é o líder subnacional, é ele que lidera o Fórum de Subnacionais para Mudanças Climáticas, então ele faz isso. E fez esse lançamento em Nova York, então a gente foi lá, muito bem recebido, todo mundo entendendo que é um fundo de descarbonização inédito, Isso é o único no país que tem essa vertente. O Estado do Espírito Santo tem essa capacidade de poder alocar recursos para essa temática tão importante. Pode passar, por favor? Já você passou. Temos o BANDES emergencial, Nós lembramos aqui do ocorrido do ano passado nos municípios do Sul, principalmente Mimoso do Sul. Então, o BANDES atuou ali como um banco que... o Banco de Desenvolvimento, eles atuam quando tem eventos climáticos dessa magnitude que afetam muito o município. É importante se mobilizar rapidamente. O banco fez isso, então foi mobilizado, foram quase 50 milhões de recursos para esse município, principalmente voltado, repito, para Mimoso do Sul. É um trâmite que a gente conseguiu fazer, um trâmite operacional bem enxuto. Em 20 dias tinham já empresas recebendo esse recurso, que eram muito importantes naquele momento de situação grave, muito grave, escassez de recursos, pequenos empreendimentos precisando de recursos para se recuperar, e a gente fez essa atividade econômica. Temos aqui a mobilização da equipe, nosso diretor comercial fez a atuação, Marcos Knapp fez a atuação junto com a equipe de ponta. Então tivemos assim uma boa aceitação, um bom entendimento de como funcionava esse programa. Aqui são mais fotos, só para deixar claro a nossa atuação importante nesse momento dramático dos municípios do Sul. Aqui são os empreendedores, só para lembrar, a gente fez, um ano depois a gente voltamos lá, fomos ouvir também como é que está a situação desse, um Banco de Desenvolvimento Regional. Não basta só fazer o financiamento, ele tem que acompanhar e verificar o que aquela empresa está precisando, como é que ela está se reestruturando. Fizemos isso também após um ano da tragédia. Na questão da governança corporativa, eu mencionei no início que nós somos assim avaliados pela Fitch Ratings, que é uma agência de risco de crédito, com AAA, então é uma excelente avaliação. A gente passou a ser auditado pela KPMG, uma auditoria independente, considerada no mercado como uma das 4 grandes do mercado. Isso traz uma robustez ainda maior nas nossas demonstrações financeiras e contábeis. A gente buscamos trazer uma metodologia da Standard & Poor's para a nossa análise de crédito, traz robustez também na nossa análise, principalmente para grande porte. E a gente aqui
seguindo a regulamentação do Conselho Monetário Nacional, a gente também implementamos a chamada 4966, que fez uma reestruturação muito grande com relação à provisão de recursos, em relação a risco de crédito, provisão para devedores duvidosos, que foi implementada pelo Conselho Monetário Nacional. Nós implementamos a contento, no prazo desejado e solicitado pelo Banco Central. Aqui, a pedido do excelentíssimo deputado Mazinho, eu trouxe um pouco já recente a questão do programa de barragens, né? Publicamos o edital do deputado Mazinho na sexta-feira, vai permitir esse programa tão importante que, né, atenua a questão climática no estado do Espírito Santo, permitindo que pequenos produtores rurais tenham acesso a financiamento para criar essas próprias reservatórios, suas pequenas barragens. É uma taxa subsidiada, ela é subsidiada na íntegra e quando, na verdade, esse pequeno produtor rural se manter adimplente, ela se torna ainda mais subsidiada, chegando ao pequeno agricultor familiar até 4% ao ano, né? Lembrando que a Selic está quase 14,75%, então é um programa importante, uma política pública importante. O banco, em parceria com a SEAG, estruturou esse programa, uma política pública formulada pela SEAG, em que nós pudemos a contribuição, principalmente no que se refere a financiamento. 3 anos de carência, 8 anos para pagar, então, claramente, aqui uma política pública muito bem-vinda para o Estado. Geralmente eu falo, acho que a última parte da apresentação, eu faço a questão de chamar a atenção, como qualquer banco, o Banco de Desenvolvimento Regional, ele é extremamente regulado, e a gente, aqui está só a documentação do que a gente passa das informações, mas vou passar alguns grandes números, assim, só de documentos enviados para o Banco Central, exigidos pelo Banco Central, no ano de 2024 foram 690. Então, isso, nós somos fiscalizados pelo Banco Central quase que diariamente, são 690 documentos. Você imagina o quanto isso operacionalmente requer da estruturação interna do banco. Tem outros órgãos também, nós prestamos contas ao Tribunal de Contas do Estado, à Receita Federal, à própria Assembleia aqui, que faz essa prestação de contas. E parabenizar a Assembleia, terminando aqui, parabenizar a Assembleia, porque é o único Banco de Desenvolvimento Regional que faz a prestação de contas, é o único Estado que tem isso, né? Mas meus co-irmãos de outros estados não têm essa prestação de contas, e eu acho ela fundamental que aqui venha, né, o presidente do banco prestar contas à sociedade, aos representantes da sociedade capixaba, da atuação do banco. Então, aqui é um elogio à casa, a essa organização que exige essa prestação de contas, e a gente faz isso aqui com muita diligência, com muito prazer, de prestar contas do andamento do banco, que é um banco do povo capixaba. Obrigado, presidente. Obrigado, agradecendo a fala do nosso diretor-presidente do Bandes, Marcelo, que seguiu praticamente o tempo, 25 minutos. 25, passou 5 só. Está ótimo. Presidente, eu queria primeiro parabenizar ao banco. Alguns números aqui realmente são muito interessantes, demonstrando que o banco vem evoluindo, né, nessa gestão, na sua gestão, na gestão do governador Renato Casagrande. Uma das questões que eu anotei aqui, que eu achei interessante, foi a baixa inadimplência, né, na série histórica, aí, parece que é o menor da série histórica, 1,28%, ou seja, a inadimplência é muito baixa. Outra questão que eu gostaria de frisar aqui foi o foco colocado para médias empresas e pequenas empresas, de 2022 para cá, aumentando bastante percentual, né? 2022, 44%, quase metade dos empréstimos eram para pessoas físicas, e agora mais do que a metade para médias e pequenas empresas. Eu sempre tive uma visão e sempre defendi que o Banco de Desenvolvimento tem que ser para empreender, para empreendedores, para quem gera emprego e renda,
para contratação para as empresas poderem ampliar as suas atividades, contratar mão de obra, gerar emprego nas cidades. Então o banco vem fazendo isso, emprestando recurso para empresas CNPJ, para médias e pequenas empresas. Isso é importante. E também aqui, outro ponto relevante de se colocar é que o patrimônio público do banco, o patrimônio do banco, na verdade, ele subiu, praticamente dobrou de 2020 para 2024, de 270 milhões para 520 milhões. Então mostra uma saúde financeira muito boa do Bandes, e podendo fazer esse tipo de investimento que a gente apoiou desde o ano passado, após a criação do polo de irrigação do Norte e Noroeste do Espírito Santo, que foi a pauta que nós levamos para o vice-governador Ricardo Ferraço, que levou para a Secretaria de Agricultura, que foi esse programa que foi publicado semana passada, dia 16, de apoio aos pequenos e médios produtores em relação a empréstimos no valor de até 60 milhões de reais para pequenas barragens, para fazer irrigação. Nós estamos com a agricultura no estado do Espírito Santo expandindo muito, a produção de café aumentando, a produção de cacau, a produção de pimenta do reino, a produção de gengibre, a produção de mamão. Então necessita de água, necessita de irrigação, e eu tenho certeza que esse programa vai ser fundamental. Os produtores estão fazendo essa diversificação. Antigamente, deputado Janete, tinha muitas fazendas, só que o solo do Espírito Santo ficou caro para boi pisar. Então, uma fazenda que você produzia gado, você tinha um funcionário, 2 funcionários, hoje está se produzindo café, produzindo mamão, e você tem 50, 60 funcionários trabalhando ali, girando a economia do município e fazendo os municípios crescerem, diferente da questão do gado, que o dinheiro, às vezes, o dono da fazenda mora lá em Minas Gerais, mora lá na Bahia, gera 1, 2 empregos aqui no Espírito Santo, e o dinheiro que é produzido, a receita que é produzida vai toda para fora, não fica aqui no estado. Quando você diversifica a produção, o recurso fica nos municípios e fica no estado. Então é importante que o Bandes faça esse projeto. Pelo que eu li aqui no decreto, são 2 anos que está aberto esse edital para que os empreendedores possam apresentar seus projetos. Os projetos são analisados pelo Bandes e a posteriori liberado esse recurso de até 150 mil e com valores muito atrativos aqui para pequenas barragens. Então, com valores muito atrativos de taxa de juros, de 4% para a agricultura familiar e de 6% para os demais pessoas que buscarem esse recurso. Carência de 3 anos e 5 anos para pagar. Então, realmente é um valor muito bom para que o produtor possa pegar esse recurso no Bandes, possa fazer suas barragens para manter a sua qualidade hídrica e produzir. Então, eram as considerações que eu gostaria de fazer, parabenizar novamente a todos os servidores do banco, não só nosso presidente que veio aqui hoje prestar conta, mas todos os servidores do banco que fazem parte do sucesso do banco e desses números que foram apresentados aqui. Sozinho ninguém faz nada. Com certeza o corpo técnico do banco ajuda e contribui muito para esses números que foram apresentados aqui para a sociedade capixaba. Gostaria agora de passar a palavra, perguntar se algum deputado ou a deputada Janete gostaria de fazer suas considerações. Então, primeiro deputado Janete, para fazer suas considerações. Boa tarde a todos, boa tarde ao nosso presidente do banco, que aqui vem fazer essa prestação de contas. É muito importante para nós estarmos dando conhecimento à sociedade capixaba, especialmente de um banco que vem para fomentar o empreendedorismo, que vem ajudar os nossos empreendedores e as empresas, tanto nas sedes como também na nossa região rural. Eu queria saber, Santini, por que houve essa queda de 2017 até 2023 na tomada de crédito? Porque quando você fala aqui, evolução do saldo da carteira de crédito, é exatamente isso, O tomador de crédito veio diminuindo e vocês estão tentando retomar
Agora, a partir de 2024, vocês vieram retomando, não sei como é que está 2025, porque ainda não fechou, né? Mas assim, não sei a evolução. Mas por quê? O que gerou essa queda? Deputada Janete, obrigado pela pergunta. Na verdade, assim, é uma questão, tem uma questão de conjuntura econômica. Então, assim, na verdade, o banco ele passa por uma reestruturação. Ele era muito voltado para o setor agrícola e percebe-se que o mercado de crédito do setor agrícola ele já está muito bem abarcado por outros bancos. Além disso, lembramos que passamos pela uma questão da Covid, da pandemia. Então, entre 2020 e 2022, o ticket médio de empréstimo é menor. Então, quando a gente fala aqui de estoque de crédito, o nosso empréstimo, hoje em dia, a média é maior, então faz com que a gente aumente a nossa carteira de crédito. Mas essas duas conjunturas, né, seja porque o banco precisou reformular sua estratégia a partir de 2019, por orientação do governador Renato Casagrande, olha, pensar tornar o banco sustentável e apoiar o setor empresarial, então ele faz essa mudança, então, mas isso veio ocorrendo nessa queda anterior, e também a questão da Covid, ela afeta muito o nível de o empréstimo médio para o setor. Então, a gente teve que diminuir e agora nós estamos retomando empréstimos maiores, de maior longo prazo. Isso faz que a gente consiga reverter a carteira e também diversificar. Eu chamei a atenção que, hoje em dia, não só mais para o setor agrícola, mas a gente faz financiamentos para o setor industrial, comércio e serviços. A gente procura diversificar a carteira, que é uma forma interessante de manter até a nossa taxa de inadimplência baixa, né? Quando mais você diversifica, você reduz o risco de crédito. Mas, em tese, foi isso, mas a nossa intenção é reverter cada vez mais essa carteira de crédito. Ok. E a outra questão é sobre os projetos de descarbonização. A gente viu que o Fundo para Descarbonização está sob a gestão do Bandes, e aí eu preciso saber se já tem projetos financiados, quais são esses projetos, quantos por cento, aqui não diz. Vou falar rapidamente do fundo. Eu estou vendo a gente ainda caminhar a passos muito curtos na questão da descarbonização. Eu mexo com agricultura e a gente tem visto que, por exemplo, no Paraná, há um apelo muito forte nessa direção, inclusive com financiamentos do do manejo de gado, das fazendas de gado, todas elas são consorciadas com outras culturas, exatamente no sentido de você estar trabalhando essa descarbonização. Aqui no estado eu ainda vejo muito pouco, porque eu atuo na agricultura, e a agricultura é que precisa muito desse trabalho. Eu vejo muito pouco. O que tem sido feito? Se você tem, porque vocês acabam sendo os gestores do fundo, como é que está essa situação? Deputada, mais uma vez, obrigado pela pergunta. Eu vou separar aqui em duas etapas, né? Acho que o banco vem fazendo financiamentos, principalmente em transição energética. Então, quando projetos são apresentados, a gente faz isso aqui. Então, a gente tem um volume de financiamentos expressivo. Mas, quando eu estou falando, então, a gente faz isso e aí depende da demanda, né? Depende do quanto, na verdade, o setor empresarial, o setor agrícola vem apresentar projetos que sejam passíveis de a gente financiar. Agora, com relação ao fundo de carbonização especificamente, ele é um fundo que está sendo estruturado agora, como eu disse antes, ele é inédito no Brasil, nenhum estado tem um fundo de carbonização nesse montante voltado especificamente para isso. Eles são recursos do Fundo Soberano. E o que a gente fez agora foi justamente, o banco fez um edital de chamamento de uma gestora de fundo, porque a gente entende que tem que ser uma gestora de fundo especializada, saber justamente o que a senhora mencionou, achar esses projetos que vão fazer a descarbonização da economia capixaba. Então, uma gestora especializada, esse edital está aberto, né, para a gente receber as propostas até o início do mês que vem. E a gente vai supervisionar esse programa, né? Então, mas eu entendo que, seja como for, em termos de prazo,
certamente é o estado que está mais avançado na discussão de descarbonização pelo volume de recursos e pela forma como estruturou esse financiamento. Então, vai ser um financiamento com uma gestora privada, especializada em finanças sustentáveis, que vai saber escolher bem esses projetos, vai saber olhar bem, analisar, e o banco supervisiona. Então, no financiamento de transição energética e reflorestar, a gente já faz isso, né? A gente já faz, toda vez que tem projetos a respeito disso, a gente faz isso, sendo apresentado. Então, a gente... Presidente Kennedy, nós temos usina de fotovoltaica em Presidente Kennedy, temos vários projetos atuando nessa área, mas a gente precisa também que o mercado se estruture para apresentar projetos. Acho que o Fundo de Descarbonização, que eu mencionei na apresentação, que foi até lançado também em Nova York, ele é um fundo que vai permitir dar essa alavanca que a senhora chama atenção para a economia capixaba. E eu tenho muita convicção, na verdade, que certamente será um Estado que estará lá na frente em termos de financiamento. De largada, só com a participação do governo do Estado, são quase 500 milhões voltados para essa temática. E isso é inédito também. Não conheço outro Estado que tenha feito isso, a não ser o governo do Estado do Espírito Santo. Não, em termos de fundo, eu não tenho dúvida de que é só o Estado do Espírito Santo. Mas em termos dessa atitude está sendo implementada no Estado, nós temos estados mais avançados, especialmente no sul do país. Assim, de conscientização mesmo do próprio setor empresarial. Sim, sim. Mas fundo realmente eu não vi em outros lugares. Porque aqui, pelo que eu entendi, vai ser lançado um fundo, então a empresa foi de lançado transporte já. Já existe edital. O fundo. Não, edital, seleção da gestora. Então, o fundo é da gestora, o fundo existe, a seleção do gestor do fundo, não é isso? Sim, mas não começou a operar ainda. Você não começou a operar. A empresa de transporte quer comprar 10 ônibus que vão gerar menos carbono. Ele vai apresentar o projeto e vai conseguir recurso subsidiado desse fundo. Eu acho que esse que é o objeto aqui do Fundo de Descarbonização. Obrigado, deputada Janete. Deputado Coronel Hélito, gostaria de fazer alguma consideração? Não, deputado Deninho? Não? Então eu vou já partir aqui para o encerramento da nossa audiência pública. E mais uma vez agradecer o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Santivi, que está aqui, né, cumprindo uma obrigação constitucional da nossa Constituição Estadual, né, da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, de prestar contas do banco. Como ele falou, o Espírito Santo é o único estado do Brasil que o diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento vem à casa para prestar conta para a sociedade capixaba. Isso é muito bom, que dá transparência para o trabalho do banco, para o trabalho do governo do Estado, né, para o trabalho da Assembleia Legislativa. Então, agradecer mais uma vez a sua presença, trazendo esses esclarecimentos, né, ouvindo aqui os questionamentos dos deputados. Pergunto se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguém que está aqui no plenário. Não tendo, então, pergunto o nosso diretor se gostaria de fazer mais alguma consideração final. Não, só uma. Basicamente, primeiro agradecer mais uma vez a recepção da casa, sempre, assim, nesses últimos anos, sempre muito bem recebido, mas pegar um pouco aqui, assim, falar um pouquinho. Eu sou o porta-voz desse nosso trabalho, mas como você, deputado, mencionou, nada se faz sem ter um time. Então, aqui o time do Bandes é o time que faz as entregas, é o time que, na verdade, é um time que, assim, qualificado, que trabalha, tem entendido qual foi a estratégia colocada por nós e tem feito várias entregas importantes para o Estado e tenho certeza que será muito mais importante no futuro. Então, acho que agradecer também, aproveitar ao time de colaboradores do Bandes, agradecendo aqui essa oportunidade de estar representando eles e o trabalho deles, que na verdade são trabalhos importantes, entregas importantes, feitas para a sociedade capixaba. Era isso. Obrigado. Deputada Janete, para consideração. Eu também quero agradecer a presença do Marcelo Santivi e dizer o seguinte,
que dar aqui meu depoimento pessoal. Todas as vezes que a gente procurou o banco, e nós já tivemos muitos momentos difíceis que a gente teve que procurar o banco, prontamente nós fomos atendidos, né? Nós chegamos a um entendimento, vários pequenos produtores rurais, especialmente da agricultura familiar, saíram de lá com uma negociação, a gente conseguiu avançar, especialmente aqueles que foram mais prejudicados com os grandes períodos de estiagem que o Estado passou. Então, quero aqui também dar meu depoimento de agradecimento do apoio que o banco tem dado, especialmente aos nossos pequenos produtores, aqueles menorzinhos, de um Estado que não está, que tem uma inadimplência muito pequena, né, mas que já se viu em situação muito difícil e que o banco prontamente nos ajudou, buscando a solução para esses problemas, buscando ajudar na construção de uma saída. Então, quero aqui também dar meu depoimento pessoal. Não foi uma vez que eu tive com o Santive, foram várias as vezes que eu tive com a equipe técnica do banco buscando ajuda. Obrigado, deputada. Obrigado, deputada Janete. Feitas as considerações finais, eu passo para a fase das comunicações. O último item da pauta, pergunto se algum deputado ou deputada gostaria de fazer alguma comunicação. Não tendo, eu gostaria de fazer uma comunicação. Nós vamos fazer na próxima semana, dia 26 de maio, às 10 da manhã, uma reunião extraordinária da comissão, dia 26. Segunda-feira, 10 horas da manhã. Uma reunião extraordinária para tratar, em conjunto com a Comissão de Infraestrutura, do deputado Chambinho preside, para tratar das BRs no Estado do Espírito Santo. A gente vem recebendo muitos questionamentos, todos os deputados aqui andam muito pelo interior, e encaminhamos convites aprovados na reunião da semana passada. Deputado, qual a razão de ser 10 horas da manhã? É porque é extraordinária. Sim, mas ela pode ser extraordinária no horário nosso, da ordinária. Porque na ordinária tem prestação de contas do secretário da Fazenda. Então já foi aprovado na reunião passada. É porque dificulta a vida dos deputados que participam de outras comissões e que têm compromissos nesse horário, entendeu? Aí acaba mas foi debatido e aprovado na semana passada, pelos deputados que estavam presentes. Então já está marcada, eu só estou trazendo esse assunto, porque os convites foram encaminhados para o DENIT, para a Polícia Rodoviária Federal, para a Procuradoria do Estado, para o DR, para a NTT, e infelizmente eu recebi aqui da assessoria um comunicado que o diretor-presidente do DENIT respondeu o convite dizendo que não viria, né? Nós estamos sofrendo diversos problemas nas BRs, morrendo gente toda semana, praticamente todos os dias. Tem casos gravíssimos de acidentes na BR-101, na 262, na 259. Essa Assembleia está sendo cobrada pela população. A gente está querendo fazer um debate sério com os representantes do governo federal para discutir esse problema, para trazer de forma muito republicana, para trazer quais são os investimentos, como é que estão os investimentos, e a gente recebe uma negativa de um convite e sequer encaminhando o representante. Então, eu não sei nem o nome do diretor-presidente, acho que é Romeu. Lamentável. Amazinho, uma parte. Só concluir, deputado Deninho, e nós vamos estar mantida a reunião, já tivemos retorno de diversas autoridades que vão estar presentes, mas eu na segunda-feira, se não tiver um representante do DENIT, eu vou conversar com os deputados, como presidente da Comissão de Finanças, de convocá-lo para cá, e se não respeitar a convocação e não vir, nós vamos abrir uma CPI nessa casa para tratar das BRs do Espírito Santo. Então, deputado fica aqui, Mazinho, deputado Deninho. Eu já sugiro, Vossa Excelência, pegar a assinatura hoje para montar uma CPI, porque acho que é Romeu o nome do cidadão. Ele não respeita o povo espírito-santense, trata o povo espírito-santense como lixo, deputado Mazinho, como lixo. As BRs estão todas abandonadas, largadas, nem a manutenção de podas de árvores ele tem feito. Há pouco tempo atrás eu entrei em contato com esse cidadão, que por sinal muito arrogante, prepotente, acha que é o presidente da República, para poder falar sobre aquele ato do caminhão que ia lá e voltava para sair fora do Cegonha, e eu fui muito questionado pelos motoristas de caminhões que as avenidas, as BRs, não têm manutenção. Peguei meu carro e fui, de baixo de São Francisco Mazinha até
Cachoeiro, de fato, está abandonado pelo Serviço Público Federal, não pelo nosso governador, mas pelo DENIT. Então, esse fanfarrão, presidente do DENIT, nós tínhamos que meter uma CPI e investigar esses milhões e milhões de obras faraônicas e fantasmas que tem no nosso Espírito Santo e, sobretudo, as estradas que estão abandonadas. Eu sou o primeiro a assinar a CPI com Vossa Excelência, eu sou o primeiro a concordar com Vossa Excelência sobre essa CPI. Mas é para ontem, Mazinho. Tem esse negócio de convocar ele aqui não. Primeiro que é desrespeitoso, ele tem que respeitar os deputados que são eleitos democraticamente pelo povo, não ele que exerce um cargo comissionado de confiança pelo presidente Lula, que vergonhosamente acredito que o presidente também não saiba da falta de respeito que ele trata essa Assembleia. Foi sempre assim, Mazinho. Ele sempre tratou essa Assembleia como lixo. Ele vai para os eventos como se fosse o dono do país, e sobretudo do Espírito Santo. Então você tem, Mazinho, todo o meu respeito aqui. Eu sou o primeiro a assinar uma CPI para poder investigar os contratos. Ademir, já peço a você para poder pedir tudo que é tipo de cópia de contrato, urgentemente, para pedir para encaminhar para o Ministério Público Federal e Estadual, para poder investigar sobre o ato desse camarada chamado Romeu. Então, se não me engano, é Romeu mesmo o nome dele, presidente do DENIT. Obrigado, deputado Deninho. Então fica aqui a nossa manifestação do deputado Deninho, e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrados os trabalhos dessa comissão, convocando os pares para a próxima reunião, que será extraordinária, audiência pública conjunta com a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento e Fiscalização, junto com a Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano Regional, que será dia 26 de maio, às 10 horas, no plenário de Seu Cardoso, com o objetivo de debater sobre a situação das BRs no Estado do Espírito Santo. Obrigado, que Deus abençoe a todos, uma boa semana.